sentiu na pele a diferença entre firmeza e resistência. Fui na mosca ou não? Estou falando em primeira pessoa, hein? Eu senti tudo isso. Como boa filha de Ogum, eu sou teimosa pra dedéu. E pra mim, isso era firmeza, até hoje. Até hoje eu percebi que muitas das coisas que eu achava que eu estava sendo firme, eu estava sendo resistente às mudanças. Quando a gente fala da linha de Ogum, a gente está falando de firmeza de propósito, né? Resistência é outra coisa. Às vezes a gente tem firmeza de um propósito, mas o nosso caminho nos joga para aquilo que a gente tanto quer, só que como não foi do jeito que a gente pensava, a gente resiste. A gente não consegue ainda, ou então vou falar de mim, tá? Eu não consigo ainda andar no flow. O que é o flow? Ter a firmeza de propósito, mas não querer controlar. Olha que eu já trabalhei em tanto controle, mas tanto. Primeiro trabalho que a gente fez na linha de Ogum com o Ayahuasca, eu via ele como uma locomotiva, eu em cima, e ele vazava montanha. E era montanha caindo para os dois lados quando aquele homem passava, que era uma locomotiva na realidade. Vocês acabaram de consagrar a Ayahuasca, vocês entendem o que eu estou falando. E eu entendi o tamanho da força que a gente tem quando a gente está no propósito. Mas foi engraçado que hoje eu senti muito seu Zé Pilintra. Eu não sei se mais alguém aqui. Saravá, meu pai. Saravá. E o seu Zé Pilintra vinha junto com o Ogum, mostrando a firmeza com a não resistência. E aí eu entendi a importância. Ou eu entendi, na realidade, o que é firmeza sem resistência. Porque a firmeza, quando você é resistente, você é teimosa. E aí, de novo, estou falando em primeira pessoa. A minha vida está passando por tanta mudança, mas tanta mudança, esse ano foi para abrir a porteira mesmo. Que eu pedi há anos, ou que eu trabalhei há anos para conquistar. E quando acontece, não foi do jeito que eu tinha premeditado, eu estou resistente a mudar. Para melhor. Olha que loucura. Tantas portas abertas, tantos caminhos, e eu me senti perdida. Será que é isso mesmo? Primeira coisa, a gente desconfia. Quando é bom demais, o santo desconfia, não é assim a frase? E aí a gente desconfia. Foi tudo aquilo que a gente ajoelhou, rezou, trabalhou, batalhou. Quando chega de uma porta que você nem imaginava que pudesse existir, e aí você recua. Como assim? É por aqui que vai vir. E é engraçado porque com coisas pequenas eu já aprendi isso, mas com coisas realmente transformadoras na minha vida, eu ainda tenho muita resistência. E eu entendi que essa resistência na realidade é teimosia. Porque eu não larguei a firmeza do meu propósito. Mas mesmo assim eu ainda estou querendo controlar como que o universo tem que me dar aquilo que eu quero. E quando a gente começa a estudar um pouquinho de lei da atração, a gente começa a perceber que o como é responsabilidade do universo. É ele que faz. É a espiritualidade que faz. Que abre as portas que estão condizentes com o meu caminho. A gente mal sabe o que vai fazer amanhã. E não adianta a gente tentar controlar por qual porta a bênção vai chegar. Ela vai chegar. Deixa o como com o universo. Ele vai lá e faz. Mas não se iluda achando que cada porta não tem um aprendizado. Porque tem. E no meu caso é de gato escaldado, tá? Já caí nessa porta e já me lasquei uma vez. Então eu fico... E aí uma coisa que eu estava conversando com o Dri essa semana é que nós não somos mais os mesmos de anos atrás. Então hoje temos outro olhar para a vida, outras ações, fé fortalecida, mente trabalhada, e continuaremos fazendo isso. E entender que nós não somos mais tão jovens como éramos quando a gente caiu nessa cilada, faz a gente começar a perceber
que as oportunidades, elas aparecem na hora que a gente está pronto, não quando a gente cava. E a firmeza tem que estar no propósito, não no controle. Como é que as coisas vão acontecer? Eu vejo muitos irmãos em corrente de Umbanda, não só aqui, mas em vários terreiros que a gente conhece, que frequenta a fazenda. Os irmãos querendo controlar quando vão incorporar, querendo adivinhar qual é o nome do guia, adivinhar qual é o orixá de cabeça. Sendo que muitas vezes isso é só para matar a curiosidade. Eu vi um meme essa semana de uma menina que fala de Umbanda, que é incrível. Ela fala assim, não adianta você saber qual é o seu orixá se você não for cuidar dele. É pra quê? Pra curiosidade? E quando a gente fala cuidar do orixá, é a gente entender qual é a influência maior que tem no meu ori. Dentro da Umbanda, que é essa linha que a gente segue aqui junto com o universalismo, cada um dos orixás representam uma força da natureza. E todas elas existem em nós. E eu sou filha de Ogum. Tem ferro pá dedéu no meu organismo. Mas eu usava isso para ser resistente. Para ter firmeza também. Mas eu confundia as duas coisas. Firmeza é eu saber qual é o meu propósito, eu estar presente e trazer ações para a minha vida que são condizentes com aquilo que eu quero viver. Se eu quero viver uma vida boa, plena, saudável, próspera, é fazer todos os dias coisas que vão me colocar nesse caminho. Só que pra frente, como essas coisas vão chegar, eu não controlo. E não adianta olhar para quando chegar e eu falar, será? Será que é isso? Será que é assim? Será que essa é a hora? Será que eu estou pronta? Será que é isso mesmo que eu quero? Olha que loucura. Muitas vezes aquilo que a gente pede chega na nossa mão e quando chega a gente percebe que a gente tem um medo danado de ter aquilo. Aí vem criança interior, as crenças que a gente herdou do nosso DNA, medo, resistência, não pode ser assim, tem que ser assado. E Ogum, quando ele vem trazendo a força, ele vem mostrando que essa força de propósito está dentro de nós. E independente do dia, de como a gente está se sentindo, as nossas ações precisam continuar estando naquele propósito. Que eu acredito que a maioria aqui seja muito parecido. Em ter uma vida boa, ser saudável, ser bom para com você e para com os outros, ser próspero. Porque tudo isso, para quem acredita na espiritualidade, é direito nosso. É a gente que atrapalha. Se eu estou sem fé, é porque eu me desconectei dela. Se eu não estou próspera, eu me desconectei da minha prosperidade. Se eu não estou saudável, eu me desconectei da minha saúde. Tudo que a gente vê fora é um reflexo do que está dentro. Quando a gente acessa muito pessoas resistentes, pessoas teimosas, pessoas procrastinadoras, pessoas sem fé, a gente precisa entender que aquele percentual também está dentro de nós, mas que está no nível inconsciente. E o universo, para nos ajudar, manda um espelho. Porque se está inconsciente, é porque não é tão fácil assim de acessar. O inconsciente é uma parte do cérebro que automatiza as ações. Fica lá. Ele vê como é que eu mexo a minha mão, como é que eu dirijo o meu carro, qual é o caminho que eu faço para ir nos lugares. Porque tudo isso já entrou num processo automatizado. Só que se fosse só isso, estava ótimo. Mas ele também determina como eu vou reagir às situações. As coisas que acontecem na minha vida. Principalmente se eu passei por um processo de dor e aquilo aparentemente está seguindo o mesmo caminho. Ter coragem, e Ogum fala muito de coragem, é você ir lá e fazer o mesmo desenho entendendo que não vai acontecer a mesma coisa, se você aprendeu com aquilo.
seguir o mesmo caminho, com fé, com determinação, se trabalhando o seu eu interior, a sua consciência, o seu agora, e movimentando a sua energia para que ela esteja sempre em altíssima vibração. É fácil? Não! Não é nada fácil a gente manter uma vibração alta todos os dias. Tem dia que a gente quer sair correndo. Da gente mesmo, inclusive. Ai, vocês... Tudo bem, cara? E tá tudo bem. Porque a única coisa que a vida nos cobra é que a gente viva. Que a gente viva todas as experiências possíveis para engrandecer a nossa consciência, a nossa identidade, a nossa comunhão com a espiritualidade como um todo. Porque é assim que é. Tudo que mostra o contrário é estritamente ilusório. Eu sou vocês, vocês sou eu. E assim, olhando de espelho em espelho, que a gente precisa ter a consciência de que cada espelho vem me ensinar algo que está dentro do meu inconsciente para me ajudar a ser alguém melhor. Principalmente aquelas pessoas que nos causam tremor. Passam algumas pessoas pela nossa vida que a gente fala, podia ir para a China. Fica lá, né? Estão mentindo? Estou falando por mim, tem vários que eu jogaria lá. Mas, se eu parar de me olhar como coitada dessas pessoas e entender que cada uma veio me ensinar algo das minhas próprias sombras, quando eu tratar, eu não vou mais atrair esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente é exatamente igual a mim, mas talvez eu reprima. Talvez eu esconda de mim mesma as minhas sombras. E quando eu escondo de mim mesma, eu não acesso para curar. Então o trabalho, quando é um trabalho de sombras, é você olhar para aquilo que você não admite nem para você mesmo que você é. Nosso egoísmo, os nossos apegos, as nossas invejas. Tudo é fumaça apontando para uma ferida inicial. Que pode ser nessa vida, pode ser em outra vida, mas eu não quero nem partir para outra vida, porque essa já está me dando trabalho suficiente. Quando eu acesso nessa vida, eu vou descobrir que algo dentro de mim passou por uma situação que me fez crer que aquilo é doloroso. E quando eu expando a minha consciência, eu adquiro novos olhares para com aquilo que aconteceu comigo. Muitas vezes a gente passa por processos tão dolorosos na vida que transformam a gente em alguém muito melhor. Muito melhor. Mas a gente ainda é tão egoísta que a gente não consegue nem ajoelhar e agradecer por aquilo de ruim que aconteceu. Tem gente que sai daqui falando, madrinha, eu saí da ayahuasca de um jeito, na semana eu tava parecendo capeta. Segunda-feira. Segunda-feira. Aí eu falo, é você. Não, nem parece eu. Acho que é um egum. Aí eu falo, olha no espelho, olha o egum aqui, ó. Porque ela desperta tudo que há em nós. Não só as luzes, não só as borboletas, não só os anjinhos de candura. Hecate fala pra mim, trabalha a tua sombra que tua luz tá, ó, joia. É a sombra que a gente precisa trabalhar. É aquilo que você esconde de você mesma. Seus medos, seus apegos, suas convicções. E cada convicção que a gente tem, cada crença que a gente tem, não nos permite mudar, porque a gente engessou aquela ideologia dentro de nós. Tal coisa é ruim. Tal coisa é boa. Nem sempre. Se a gente parte do princípio que a gente está no universo que tudo é luz e sombras, nem tudo é luz, nem tudo é sombra. Tudo é luz e sombra. Vai depender da perspectiva que você está acessando. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? E muitas vezes essa resistência faz com que eu acesse somente o lado sombra. Por que não pode ser bom? Por que não pode ser divertido? Por que não pode ser fácil? Por que não pode ser alegre? Quem foi que disse? A minha mente. Ela mente. A mente
aparentemente para nós o tempo inteiro. Porque ela quer se manter viva. Então ela vai te trazer diversas ilusões. E se você fortalecer, você cria aquilo. Eu não sei se acontece muito com vocês, mas como dirigente de casa espiritual, vou contar talvez um segredo que eu não sei se todo mundo sabe. Quando a gente vai abrir um ritual espiritual, você está andando, descendo a escada, você se vê caindo. Você está descendo aqui, você se vê batendo a cabeça. Você entra alguém que você vê, é negatividade tentando te botar medo. Não é? A gente começa a pinar, achando que tudo vai dar errado. Isso não acontece só com a gente. Se a gente não tem fé na nossa espiritualidade, a gente começa a colocar força naquilo que a nossa mente está trazendo, através de interferências espirituais ou medos pessoais, não importa muito o caminho. Mas se você sentiu, visualizou, acreditou naquilo e pôs energia, vai acontecer. Então escolham aquilo que vocês querem acreditar na vida. Acreditem numa vida mais leve, numa vida melhor. Como? Não sei. Eu não sei. O universo tem aí trilhões de anos, bilhões, sei lá, não sei nem quantificar quanto tempo existe o universo. Ele sabe muito mais do que eu com míseros 42. Ele sabe transformar a vida de alguém. Ele sabe tornar tudo mais fácil, mais bonito, mais próspero, mais saudável. Eu não. E se eu estou aqui para experienciar esse universo, por que não me conectar com ele e perguntar para ele, universo, como pode ser mais fácil? Tá puxado aqui para mim. As minhas crenças estão me jogando uma dificuldade aqui que eu não estou sabendo lidar. E isso é fé, meus irmãos. Fé e firmeza de propósito, mas sem resistência para tentar controlar o como. E isso é lei da atração puríssima, aplicada na vida de todo mundo. Se vocês querem uma aula de lei da atração, é isso. Sente, vibra, acredita, vive aquela realidade que você tanto quer para sua vida. O universo vai falar, olha, tá vibrando, pá, mandou. Agora, se você é o tipo de pessoa que só reclama, só pensa o pior, ai, madrinha, eu tive uma visão no sonho que eu ia cair, sei lá, da escada. Cancela, cancela, cancela. Se aquilo ficar na sua mente, pode ter sido só um alerta. Mas se aquilo ficar na sua mente e você ficar alimentando todos os dias, vai acontecer, gente. Quantas coisas negativas acontecem na nossa vida e que a gente alimentou por tempos, achando que estávamos preocupados com aquilo e que aquilo tinha sido um aviso. Por que vocês acham que a espiritualidade desprende o tempo e a energia deles para nos avisar que algo ruim vai acontecer? Geralmente é porque a gente pode passar por cima. Porque, meus irmãos, como dirigente de casa eu digo, quando é para acontecer uma coisa ruim e que não dá pra gente fugir, não tem aviso não. É real. Não tem aviso. Não tem limitação. Nada. Você fala, ué, ainda se julga o maioral, né? Ué, ninguém me avisou? Ah, tá, bonitona. Tá achando que é o quê? Madre Teresa. Entendem? Então a gente precisa viver a nossa vida com foco, com força e determinação, mas sem querer controlar os processos. Deixa para o universo. Fé. Fé em dias melhores, ações para dias melhores. É assim que a gente transforma a nossa vida e a vida do nosso planeta em algo muito melhor, um lugar muito melhor para a gente viver. Com respeito a gente, com respeito ao próximo. Ah, mas fulano não me respeita, azar dele. Que pena que ele não tem respeito dentro dele. Mas aí o que a gente faz? Vai lá e não respeita também. Ah, é só fulano que não tem respeito? Mas eu só fiz porque ele fez primeiro. Ah, criança. A gente se põe e se rebaixa para um lugar onde a gente escolheu não estar mais. Mas as nossas ações dizem quem nós somos. Que a gente sente, que a gente pensa. E principalmente aquilo que a gente cria através das nossas ações. Beleza, meu povo? Falei que eu não prometia que não ia tocar na ferida. Não dá.
monte de gente falando aqui na minha orelha e eu só vou repetindo. Gratidão pela presença de vocês, foi um trabalho incrível, me ajudou muito particularmente, de verdade. Vida leve, aí vou eu. Arro!